Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, para a aprendizagem, o estudo, recolhimento de sementes divinas, para a elaboração do novo mundo interior, com novas possibilidades e perspectivas de trabalho, de ação, na busca pela concretização dos valores nobres que temos recebido. Que sejamos amparados pelos teus mensageiros, nossos mentores, amigos espirituais, que nos coordenam e dirigem da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que o estudo, a atividade a partir de agora, já esteja dentro do contexto da casa, favorecendo o tratamento, o auxílio, o amparo aos companheiros desencarnados em situação difícil, e eles se sintam abraçados por nós. Aqueles que se encontram ainda com dificuldades no coração, que eles possam nos perdoar em função do passado, para aliviar o seu coração e seguir adiante. Repetimos, Senhor Jesus, aquela inspiração que favoreça a nossa aprendizagem, hoje e sempre. Muito bem, eu vou projetar a tela de hoje. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 3. Certo? Nós já começamos o estudo do versículo 3. Nós vamos terminar e vamos avançar para o 4º versículo e talvez o 5º. Então vamos lá, vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, dos primeiros versículos. Capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E o 6º versículo: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Muito bem. Então, o versículo 3. Vocês continuam vendo aí a tela original que eu postei? Sim. Tranquilo. Ok. Então, no versículo 3, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Nós já abordamos esse ponto
que trata do novo cântico. O novo cântico é aquela nossa expressão interior em que não há resquício de inconformação, entristecimento ou dor. É o novo cântico, o cântico do amor, porque o cântico anterior era na pauta da lei de Moisés, da justiça, em que nós éramos constrangidos a agir para mudar a nossa natureza interior. O cântico novo, que se expressa automaticamente, sem resquício de inconformação, entristecimento, revolta, é o cântico das virtudes, que vão compondo o quadro amplo do amor. Diante do trono, o trono representando, já abordamos, o centro do interesse fundamental, em cuja órbita permanecemos. Nós já identificamos que o legítimo trono é o trono divino, e nós estamos orbitando em torno desse trono divino quando nós gravitamos em torno da ciência, do amor e da justiça. Da ciência, do amor e da justiça. Aprendemos com Paulo na questão 1009. Estão buscando a justiça, o amor e a ciência, nós naturalmente estaremos gravitando em torno do trono divino. E quando nós nos entregamos à ignorância, ao ódio e à mentira, obviamente nós nos distanciamos do trono do Criador. E cantavam como cântico novo diante dos animais, dos 4 animais, os 4 animais que representam a nossa base, do ponto de vista interior, os 4 animais representam as nossas bases da evolução, no plano interior. E, obviamente, que se os 4 animais representam as nossas bases conquistadas nos milênios, no plano interior, obviamente que eles vão representar também, por consequência, o grande plano social. Nós não estamos aqui chamando o grupamento humano de 4 animais, mas eles são representativos. Então, quando nós cantamos um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, aí nós estamos trabalhando diante dos 4 animais, estamos trabalhando do ponto de vista operacional exterior. Certo, amigos? Aí é o exemplo que arrasta. É o convite que é endereçado. É a semente que é distribuída diante dos 4 animais que representam o grupo heterogêneo da humanidade. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite. Eles representam o grupo heterogêneo da humanidade, em que nós vamos encontrar espíritos novos, espíritos antigos, consoante o que aprendemos em doutrina espírita. Então, é um grande grupo miscigenado. Esses 4 animais nós estudamos no capítulo 4. Capítulo 4 do Apocalipse, no versículo 4 do Apocalipse, nós estudamos, a partir do versículo 4, nós estudamos os aspectos que estamos, de novo, observando aqui. Então, por exemplo, no versículo 4 do capítulo 4, nós vamos nos deparar com os 24 anciãos. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças
coroas de ouro, são os vitoriosos, os que nos dirigem. E no versículo 6 do capítulo 4, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, você se recorda, o primeiro animal semelhante ao leão, o outro ao bezerro, ao homem e à águia. Só repassando rapidamente aqui. Então, os 4 animais, o leão, o bezerro, a águia, o homem. O leão é o substrato que nos dotou de coragem, determinação, ousadia para avançar pelos novos territórios que se abrem para nós, para o progresso moral. É o nosso trabalho de hoje. Um novo território que o Espiritismo descortina, a visão dos planos espirituais, das colônias espirituais, a imortalidade da alma, a reencarnação. Então, a coragem para adentrarmos esse território. O bezerro, capacidade do sacrifício, da renúncia, da resignação. A águia, representando os voos do pensamento, capacidade de enxergar além, enxergar mais longe. E estamos exercitando, estudando o Evangelho e a doutrina espírita. E o homem, evidentemente, porque é o estágio evolutivo em que nos encontramos, caminhando naquelas faixas da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a humanidade. Então, hoje, nós pretendemos estar nessa fase, no plano de desenvolvimento da nossa razão para a humanidade, a caminho da angelitude, que é o próximo passo. Então, em tese, nós já vencemos a fase da irracionalidade para a inteligência e da inteligência para a razão. Em tese, nós já vencemos. Em tese, nós hoje estamos lutando, operando e trabalhando nessa etapa que define avanço da razão para a humanidade. Porque só quando a humanidade estiver completada na nossa intimidade, o padrão humano nobre e digno, é que nós avançaremos para um novo território da angelitude. Então, diante dos 4 animais, é apresentar na extensão territorial da grande massa carente e necessitada o chamado sensibilizador, pelo exemplo, pela palavra edificante, pelo pensamento nobre, criando aquele clima adequado para que esses irmãos encontrem o refrigério para os seus abrasamentos interiores. Então, naquele texto em que nós nos deparamos com os animais cheios de olhos, só para recordar aos irmãos aqui, que os 4 animais estavam cheios de óleo por diante e por detrás, nós podemos aí simbolizar as cidades, as suas luzes, a sua multiplicidade de pessoas representando os animais cheios de olhos, tá? Então vamos lá, e cantava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais. Então, os 4 animais, o plano irradiador de dentro para fora. Aquilo que nós expressamos automaticamente. Então, o nosso trabalho hoje, o plano daquele combate às inclinações más, é observarmos
o que se irradia de forma automática pelos reflexos, para nós não mais sermos pegos pelo contrapé das emoções em desalinho no plano social. É o trabalho da vigilância sobre o que expressamos no plano do reflexo automático. Porque o que é refletido pelo reflexo automático é o hábito conquistado, é o condicionamento. Para alterar esse condicionamento, novos hábitos. Temos batido nessa tecla porque esse é o mecanismo da evolução. Repetição, repetição, repetição contínua para a consolidação daquela rotina edificante que proporciona o descanso e a harmonia. Diante dos quatro animais e diante dos anciãos, aí nós podemos abordar o plano dos anciãos, partindo do exterior para o interior, como sendo o grupo dos espíritos amigos que nos assessoram, nos orientam, são os nossos mentores, com a direção suprema de Jesus, que é o governador do orbe. A linha de relação com o alto, do ponto de vista exterior. Mas acontece que nós precisamos desenvolver, na nossa intimidade, a nossa autoridade pessoal para nos inserirmos nesse plano. E o objetivo não é permanecermos como eternos auxiliares. Vem cá, Bezerra, me acorde, porque eu estou em dificuldade. Ó, Camilo Chaves, por favor, tem misericórdia. O nosso objetivo é sair dessa condição de heteronomia, dependência, para o plano da autonomia. E nós gradativamente irmos desenvolvendo a nossa ancianidade no plano das virtudes e das qualidades nobres, ou seja, nossa estatura moral. Estatura moral para enfrentar as revoluções e as tempestades de um plano atual bastante complexo, em que nós estamos vivenciando aí uma verdadeira batalha do Armagedon, tanto em termos sociais quanto em termos espirituais. Porque os médiuns aí, na reunião de segunda-feira, por exemplo, tanto o Didi quanto a Paula têm visto as legiões, que simbolizam os combatentes, as dificuldades do plano espiritual, cujas narrativas temos tido a oportunidade de saber, tomar consciência disso. Então, são planos simbólicos, mas que refletem uma realidade. Nós estamos tendo notícia que as regiões espirituais inferiores estão sendo devastadas, estão sendo refundidas. Eu estava até conversando com o nosso nobre amigo Carlos Alberto hoje, nós estávamos conversando no telefone e eu me recordei de um sonho que eu tive. Eu não sei se eu já narrei para os amigos aqui. Alguns anos atrás, eu estava numa região espiritual e havia tratores, patrolas, fazendo a terraplanagem do terreno, desbastando a área, limpando o terreno, ou seja, nesse novo livro do Divaldo Pereira Franco, sobre cujo livro já comentei com vocês alguns aspectos, ele também tem aspectos muito interessantes que vale a pena a gente ler, que falam desse movimento de máquinas, de guindastes,
e tratores sendo utilizados para adequar o território umbralino para novas construções, escolas, educandários. Nós já falamos disso aqui no passado, anteriormente. Então, é um movimento que vem sendo realizado, e isso desagrada o contingente espiritual. Tanto desagrada que semana passada nós tivemos aí um exemplo na nossa própria área aqui de trabalho da dificuldade que surgiu. Se recorda? Que estávamos vivenciando a verdadeira batalha, ou não estávamos? Então, aí nós temos que bolar as estratégias, porque dizem que fomos estrategistas no passado, então hoje nós vamos dividir a sala. O estudo numa sala e a atividade mediúnica na outra sala. Que é para não criar um sobrepeso no sistema. Parece que o sistema abriu o bico, não deu conta. Não é isso, Didi? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos nos preparar, que parece que hoje também nós vamos ter um trabalho também complexo, tá? E os anciãos, então, esses anciãos, do ponto de vista interior, conjugando com o ponto de vista exterior, vocês se recordam que eu li o texto aqui, são 24 anciãos, certo? Então, 12 anciãos representando o grupamento humano em evolução aqui na Terra, que recebeu a chegada dos transmigrados. 12 é o símbolo de uma completude, de um desenvolvimento global em termos de ciclos. Então, a humanidade atingiu uma maturidade tal, um plano global de entendimento básico, que favoreceu a chegada de 12 de cima, ou seja, dos espíritos transmigrados que já estavam noutra faixa de evolução. Eles tinham um plano de 12 ampliado, certo? Eles, por exemplo, já tinham conhecimento das bases, dos ensinamentos, para alavancar o progresso moral, mas não queriam permanecer no plano instintivo. Mas eles tinham um conhecimento intelectual, conhecimento técnico para o desenvolvimento moral que não queriam realizar naquele tempo. Como eles já sabiam o caminho e não queriam seguir, então eles foram transmigrados para trazer o conhecimento para aqueles que estavam aqui na Terra que não faziam nem ideia do que seria esse caminho para o desenvolvimento moral, mas que estavam aspirando instintivamente, de forma inarticulada, um avanço no seu modo de vida. Então, no plano em que a Terra se encontra aí numa faixa complexa de primitividade, como de cerca de 40 mil anos atrás, em que o homem está iniciando os primeiros movimentos do campo da razão, os primeiros movimentos do campo do vocabulário, começando os primeiros lances através da pintura rupestre, da arte, da escrita, por exemplo. Quem é que vai reencarnar para fazer com que esse povo avance? Que esse grupamento avance? Certamente não são os espíritos angelicais, porque não vão ter nem como se comunicar. E vão ser massacrados pela brutalidade natural desses elementos. Brutalidade natural, meus amigos. Não é maldade. Temos reenfatizado isso. Brutalidade natural por causa da necessidade de sobrevivência, autodefesa. Está na pauta da lei. Então, quem
teria que ser os instrutores, seriam aqueles que se afinizavam com eles no campo do sentimento. E são todos os elementos que, por exemplo, hoje na Terra, se mantém no campo da violência crassa, da maldade declarada, embora já conhecendo e recitando de cor o Evangelho. Conhecendo o caminho, mas não querem trilhar esse caminho, certo, amigos? Quando nós falamos que eles não querem trilhar esse caminho, não é que eles estabeleceram um estandarte como as legiões romanas, indicando a palavra de ordem, não. Pelo simples fato de não vivenciarmos o amor e nos mantermos no plano crasso do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dessa rebeldia, nós já estamos indicando que nós não queremos avançar moralmente por enquanto. Nós estamos interessados apenas na autossatisfação. Não é nenhum sistema místico de uma batalha declarada contra Deus, Jesus, religiosos, não. O sistema é natural, automático, amigos. Escolhas pessoais. Certo? Isso é um ponto importante para nós aqui. Nos lembrarmos e guardarmos. Então, 12 da terra, 12 do alto. Deu uma ideia? 12 é como nós temos o símbolo das 12 horas, do zodíaco, representa um ensino global num determinado ciclo de evolução. Porque a decomposição do 12 é 1 e 2. 1 e 2 dá 3. 3 é o número que define a consolidação da dinâmica evolutiva. 1, 2, 3. 1, informação. 2, formação. 3, transformação. Então, quando se consolida aquele 3 específico daquele ciclo evolutivo, o 12 está formado. Deu uma ideia? O 12, que na decomposição tem o 3, que já falamos, dinâmica operacional, e o 4. As bases da evolução. 4, 3 mais 4, 7. É por isso que no 12 tem o 7, a escala setenária está embutida. O mecanismo de desenvolvimento desse 12 ampliado é a escala setenária de evolução. Certo, amigos? Ficou claro? Os números são para nos ajudar a entender o processo e não para complicar. 3 mais 4, 12. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Certo? Eu não estou aqui querendo que os amigos vão estudar Isaac Newton com seu cálculo diferencial, ou Blaise Pascal também desenvolveu esse cálculo. Não. Não é isso. Nem Pitágoras com os seus números. Mas a matemática está inserida em tudo. Então é importante nós termos uma noção aí desses detalhes para favorecer a nossa aprendizagem. Eu pergunto se alguém quer trazer comentário até esse ponto. Por enquanto, não? Então, os anciãos aí, os 12 que chegam, representam os mais velhos na evolução, que vão se ajustar, se conjugar com os 12 aqui da Terra. Então, 24. Mas é uma estrutura interior. 12, progresso intelectual. 12, progresso moral. Deu uma ideia? 24. 24. Vem de cima para acelerar o progresso moral.
acelerar. Quem não quiser, pode continuar a sua toada, mas o número de reencarnações será maior para alcançar o mesmo objetivo. Consequentemente, o sofrimento vai ser mais prolongado, que é o sistema da interdependência, da colaboração entre os seres, para que a parte que nos toca na obra da criação, para que Deus nos dá, nos transfere, meus amigos, para ajudá-lo na obra de encaminhamento dos irmãos menores nos territórios da evolução. Ficou claro? Sistema facilitador. Embora nós aqui nesse grupamento aqui, eu não vou falar que todos, mas pelo menos uma meia dúzia de quase todos aqui somos transmigrados. Então, nós estamos aqui fazendo reciclagem. Certo? Muito bem. E ninguém podia aprender aquele canto. Então é o seguinte, cantavam como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Já aprendemos que os 144 mil são os que se prepararam para o novo tempo. Então, quem é que não pode aprender aquele cântico? Quem está atribulado não vai ouvir. Quem está inserido no plano das mágoas, dos ressentimentos, dos melindres, da violência, da selvageria, da falta de compaixão, de empatia, afastado dos valores humanos nobres, aquela criança birrenta que está na sala fazendo confusão, no plano social, e não é apenas um, mas um grupo, esses elementos ainda não podem aprender o cântico, porque eles estão com muito ruído dissonante interior que impede que a harmonia saia. Então, nós precisamos ter um cuidado, e aqui eu falo até para mim também, evidentemente, para nós não fazermos coro com essa dissonância e extrapolarmos na crítica, no azedume, perante certos irmãos, ou certas circunstâncias, para que nós também não sejamos, nos agreguemos pelo plano da sintonia a esse movimento. Certo? Então, é preciso muita vigilância da nossa parte, embora sem perder a autocrítica, sem perder a visão crítica, sem nos alienarmos do processo, sem perdermos de vista, porque nós temos o componente águia, é preciso enxergar mais longe, ver o que está acontecendo. Mas com aquele cuidado de nós não nos misturarmos pelo plano dos sentimentos complexos. Caiu o meu texto aí, moçada? Vou voltar. Caiu. Voltou? Caiu. Ainda não. Voltou. Para mim, não. Voltou. É meu dedo nervoso no mouse aqui, que sem querer eu cliquei no parar a apresentação aqui. Todo mundo está vendo aí? Então, a gente precisa ter esse cuidado e para a gente não entrar, digamos assim, de gaiato, entrar de gaiato em briga dos outros, perceberam? Entrar de gaiato em briga dos outros. Porque às vezes a gente entra e ainda passa recibo, né, que acontece conosco. Não, gente, nós estamos aqui nos analisando, fazendo uma autocrítica. Uma visão, para nós não sermos aí instrumentos da complexidade.
De acordo? Isso é uma questão de foro íntimo, individual de cada um de nós, tá? E nós andamos sempre nesse terreno aí, no fio da navalha, ou não é? Mas faz parte do processo de evolução, do processo de crescimento, esse desafio, certo? O desafio, Davi, de não cruzar as linhas inimigas antes do tempo. Porque na Roma Antiga, quando um general mais afoito cruzava a linha inimiga antes do tempo, o massacre era certo. Então, tinha que se ter uma grande visão estratégica para não embarcar na complicação. É o que nós estamos aqui hoje exercitando no campo de batalha atual, tá? O campo de batalha está acirrado, não está? Verdade. Ô, Júlio. Fala aí, meu amigo Luiz. Nesse aspecto que você está falando, né? Senão os 144 mil, ou seja, tem um grupo que está apto e um outro grupo que não está apto. Eu lembrei lá da parábola do semeador, quando Jesus vai explicar a parábola aos discípulos e pergunta por que ele lhes fala, né? Por que eles falam por parábolas? Aí ele responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Seria esse grupamento? 144 mil, os outros são aqueles que ainda não conseguem cantar, né? Não conseguem aprender o novo cântico. Os judeus e os gentios. Sim. O judeu que tem conhecimento. Hoje nós somos judeus, todos nós aqui somos judeus, por causa do conhecimento. O judeu é o que está na Judéia, que é a terra do conhecimento. Então, na Judéia se encontra Jerusalém, o Monte de Sião, certo? Jesus se manifesta na Judéia, Jesus surge no terreno árido, no deserto, que é quando nós conseguimos silenciar as ilusões que salteiam a inteligência. Então, abre-se o mar. De um lado, as emoções complexas, do outro, as emoções nobres, abre-se o mar, Jesus está ali no plano seco, para ser visualizado, na Judéia. Porque em meio às águas, nós não vamos identificar as águas do Mar Vermelho, logicamente. Nós não vamos identificar, mesmo entre os valores humanos nobres, nós vamos encontrar, por exemplo, muitos céticos e muitos ateus com valores humanos nobres, certo? Mas não tem um conhecimento ainda, porque nós temos, por exemplo, que completa o alicerce, a edificação, o conhecimento da vida espiritual, a importância da oração, a paternidade divina, a ascendência espiritual sobre a humanidade, a reencarnação. Então, muitos irmãos nossos de valores nobres, o plano do ateísmo e do ceticismo, não conhecem essa área. Mas, no campo do amor, estão muitas vezes na nossa frente. É importante considerarmos isso, tá? Nós aqui não estamos fazendo críticas, não. Porque nós vemos, por exemplo, no meio espírita, que é o meio onde o conhecimento espiritual avulta, nós estamos vendo complicações de grande monta nos corações, que se digladiam nas tribunas, nas redes sociais. Disputas aí, pelejas, defendendo pontos de vista, casuísmos. De um lado, alguns que defendem que Chico é Kardec, do outro lado, outros que negam. Ambos estão sendo instrumentos da discórdia, digladiando-se no campo, na planície do Armagedon, hoje. E quem? O filho do Calvário, que observa de fora esse tipo de coisa, pergunto para você se ele será atraído
ou será repelido pelo que vê? Cada um faça a sua análise. Então é importante nós, aqui uma dica para os irmãos que lidam aí na área, na linha de frente aí das instituições. Cuidado com quem vocês convidam para fazer palestras. Cuidado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem vendilhões do templo aí alcançando uma condição de tendo um alto-falante à sua disposição, tá? Muito cuidado. Nós somos aconselhados por Erasto a repelir 10 verdades antes de aceitar uma mentira. Do que aceitar uma mentira, corrigindo. Isso vale também para o território dos palestrantes. Então, muito cuidado, amigos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil. O Luiz já nos ajudou aí nesse plano, 144 mil como sendo os elementos que estão vinculando-se ao amor independente de ideologia religiosa. O amor, segundo aquele patamar mínimo de humanismo. Bondade humana, interesse pelo bem-estar, os valores nobres, que nos definem como humanos. Porque Jesus veio chamar a atenção, segundo Emmanuel, não para o argumento filosófico e religioso, mas para a bondade humana. Que é o de que temos carência na humanidade. Bondade humana. Serão 144 mil que foram comprados da terra. Comprados como sendo resgatados pela vinculação aos novos planos operacionais do amor, que são propostos pelo investimento que a espiritualidade faz em nossa capacidade, que significa compra. E é um pensamento aí do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que nós recolhemos nos seus estudos do Apocalipse. Então, resgatados da terra da complicação interior e trasladados para a terra da Jerusalém libertada, que é o plano em que o amor vai se expressando. Trasladados, retirados do plano complexo, do próprio mundo interior. De acordo, amigos? Comentários? O artigo comprado é o vaso. Como no caso em que Jesus diz a Ananias que Saulo era um vaso escolhido e comprado. Nós compramos, nós somos comprados quando aderimos às ideias. E vendemos quando irradiamos ideias. Compra e venda. Razão e sentimento. O sentimento acolhe, compra, e a razão homologa, passa recibo. E passa a irradiar. Multiplicando o sistema de compra e venda. No plano interior das escolhas. Da irradiação. Certo, amigos? Aí nós vamos adquirindo complicação para a nossa caminhada ou libertação
para a nossa caminhada. Alavancas que nos libertarão ou válvulas obliterativas que nos manterão cativos. Pela lei de causa e efeito. O vaso é um exemplo perfeito, porque o vaso é um repositório de um depósito que é feito. Então, é o próprio símbolo da terra do coração, da casa mental, que acolhe o vaso. Tá? Nós mesmos, cada um de nós individualmente. Esse foi o versículo 3. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, estes foram que não estão contaminados com mulheres. Mulheres, todos já sabemos que simbolizam sentimentos. Nada a ver com comunhão sexual, tá? Sentimentos. E não quer dizer também que as mulheres contaminam, porque esse tipo de pensamento levou a complicações aí no campo da igreja ao longo do século. Entendimentos aí equivocados. Então, sentimentos complexos, paixões. Então, não estarmos contaminados com mulher define que nós já estamos abolindo os sentimentos ruins, as paixões, e que elas já não mais, pelo menos, contaminam o grosso das nossas atitudes e ações. Que já começam a expressar num plano mais ampliado as virtudes nas situações. Então, o nosso campo de observação individual na pauta do autoconhecimento, do autodiagnóstico, é nós começarmos a perceber se nós irradiamos mais virtudes ao longo do dia do que paixões, sentimentos ruins, complicações. É um exercício difícil? Mas é um exercício importante para que a gente vá qualificando a nossa elaboração interna. Porque o que contamina... Então, o primeiro ponto é agir com pureza de intenções, com boas intenções. Porque se nós cometemos erros com boas intenções, meus amigos, está na pauta do exercício pelo aperfeiçoamento. Na pauta natural do aperfeiçoamento. A contaminação não se dá pelo que entra, mas é pelo que sai. Aprendemos com Jesus. É o que sai pelas válvulas dos pensamentos, atitudes, palavras, ações, sentimentos, é o que contamina, porque define uma rotina complexa e um hábito condicionado que, se não for combatido, ele vai aumentando no seu condicionamento instintivo. Aí nós vamos tendo mais dificuldade para superar, porque nós vamos lutando com uma força maior de arrasto, uma força propulsora de dentro para fora mais forte, tá? Que é a força para progredir. Então, a força para progredir se expressa pelas emoções, desejos e sentimentos que vão propondo para nós caminhos, buscas. A força para progredir.
natural, automática, instantânea, espontânea. Questão 779, que nós aqui ocasionalmente abordamos. O homem progride por si mesmo naturalmente. A questão 779, Kardec pergunta se o homem aure em si mesmo a força para progredir ou se o progresso depende de um ensinamento. Que é uma pergunta muito interessante, muito sutil do ponto de vista filosófico. O homem evolui por si mesmo naturalmente ou o progresso depende de um ensinamento? Kardec, essa pergunta é muito sagaz. Por quê? Porque se os espíritos respondessem o seguinte: não, o homem não progride naturalmente, não, ele precisa do ensinamento, significa que nós estaremos sempre na dependência de um elemento para nos guiar pelo infinito afora. A dependência. Mas quando os espíritos definem, respondem que não, que o homem progride naturalmente por si mesmo, está consolidada aí o princípio da autonomia individual. O ensinamento que chega é para proporcionar um avanço mais acelerado. Isso pode ser estudado nessa questão aí, de forma sintética. 779, e também na Gênese, no capítulo 1, item 5, se não me engano, da Gênese, que Kardec fala dos reveladores. O papel dos reveladores é acelerar o passo dos irmãos dentro daquela lei de solidariedade, em que Deus, com a sua grande sabedoria, embora já tendo criado a lei autossuficiente, que vai nos guiar de dentro para fora pelo progresso infinito, ele nos permite aos mais avançados auxiliar os menos adiantados, para acelerar o processo, meus amigos. Na pauta da parte que nos toca realizar para o progresso, que aqui estou fazendo alusão à questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja bem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não está dito assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de castigá-los ou puni-los. Não. A encarnação é imposta como uma necessidade. De dentro para fora, preferencialmente, com ajustamento de fora para dentro, segundo a misericórdia, para que nós alcancemos a perfeição. Para uns é expiação, para quem? Para os retardatários, os cristalizados, os que têm má vontade, no caso aí os transmigrados. Para outros é missão. Para quem é missão? Para quem já despertou para a vivência do amor, então ele se promove interiormente, saindo do plano da expiação voluntária e parte para o plano da misericórdia. Na pauta do amor que cobre a multidão dos pecados, que é a missão. Os espíritos continuam. Visa ainda um outro fim, a encarnação dos espíritos, a de lhes colocar em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Que é esse movimento conjugado aqui que estamos abordando, que auxilia o progresso dos menos adiantados. Deu uma ideia, amigos? Para nós. Então, vejam bem. Esses são os que não estão mais contaminados com a mulher. Ou trazem apenas resquícios, porque estão no processo
de transformação moral, porque são virgens, e a virgindade aqui é expressa, é definida por Jesus no Sermão da Montanha. Quem são os virgens? Vou colocar o texto aqui. Quem são os virgens? Está aqui, né? Ó. Bem-aventurados que têm puro o coração. Aqueles que já trazem no coração, pelo menos, o primeiro movimento que se abre para a pureza, que é a humildade. Que é o primeiro indício. Emmanuel vai dizer, a humildade é atributo de Deus no reino do eu. Então, é aquele indício básico. Porque a humildade nos posiciona no plano em que nós já estamos querendo superar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Virgens. O plano da virgindade se inicia quando nós eliminamos da consciência as reivindicações pessoais. Passamos a entender a misericórdia divina, embora sem deixar de lado a luta que nos compete para melhorarmos as condições pessoais particulares no campo social, nós já abrimos mão de muitas reivindicações que não são possíveis de serem realizadas nesse momento e partimos para a vivência do amor que vai abrindo campo. O exemplo mais clássico para nós desse nível de pureza é Maria, quando ela vai dizer assim, João 2,5, nas bodas de Caná, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou, no outro momento, quando ela diz assim, eis aqui a escrava do Senhor, que é o sentimento virtuoso, nobre, que é escravo, no bom sentido, da ideia de Deus, do amor ao próximo, fora da caridade na salvação, do Evangelho, no seu ponto operacional dinâmico e não místico, porque Jesus não veio até estabelecer um sistema de seguidores fanáticos, idólatras, místicos, que não colaboram com ele para que a humanidade avance. Então, essa ausência de contaminação é definida pela ausência da dualidade, ou seja, da dubiedade de intenções. A nossa intenção, pelo menos, deve ser já essa, de buscarmos o desenvolvimento moral. Essa é a intenção definida. Prossigo para o alvo. Essa é a intenção, porque nós, nos esforçando para mantermos esse plano da boa intenção, o erro, meus amigos, acontece na pauta natural do esforço por melhorar. Certo? Agora, nós não podemos nos manter no plano voluntário da dubiedade de intenções. Vulgarmente conhecido como acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu quero conquistar o reino dos céus, eu reconheço a excelência do Evangelho, da doutrina espírita, mas eu quero satisfazer as minhas paixões também, no caminho. Eu quero manter as duas coisas, os dois sistemas. Não dá certo. O que é que Jesus vai dizer sobre isso? Não se pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. O odiar o outro não é o ódio declarado, não é odeio Jesus, não. O odiar é amar. Odiar na boca de Jesus, porque o vocabulário era restrito, limitado, tem problemas de traduções, inclusive. Odiar é amar menos.
Certo, amigos? Não se pode amar a dois senhores, porque vai se amar um e amar menos o outro. E qual que nós vamos amar menos ou qual que nós vamos amar mais? O que o interesse pessoal define. Então, o nosso interesse pessoal, embora reencarnados, com pé na humanidade, com pé na sociedade, o interesse pessoal já deve ser o interesse coletivo, o bem comum, como prioridade, o amor ao próximo. Porque a Terra é um mundo, a sociedade é ainda muito individualista, grandemente individualista. A desigualdade social aumentou e muito na pandemia, aumentou, não diminuiu. A riqueza dos mais ricos aumentou, não diminuiu. Então, isso é um aviso para nós, para estarmos aí voltados, certo? Para o plano do amor, porque nós não somos mais virgens, nós não somos mais espíritos inocentes, evolutivamente falando. Nós não somos mais os novos em evolução. Não, nós já somos aí calejados. Tem até uma companheira aí que diz que tem alguém aí que é um iniciado antigo. Se ela estiver me escutando, ela sabe ao que eu estou me referindo. Nós somos calejados, cristalizados, meus amigos. Então é hora da gente seguir a boa carreira, prosseguir para o alvo. Então, nosso tempo terminou. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ilumine.